Boa tarde, pessoal. Como vai vocês? Tudo bem? Beleza? Aí o professor novamente. Vamos começar aí a nossa aula de hoje, dando continuidade ao conceito de termodinâmica, né? Ou seja, envolvendo conceitos eletrostáticos. E aí, na última aula, né, o professor parou falando lá em quem namora elefante, né? Quantidade de carga igual ao número de cargas vezes a sua força, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Aonde aplicar isso? Então, nossa apostila aí do positivo, no exercício de número, vamos fazer fizemos a última aula, né, o 3, mas aqui, ó, esse exercício. 3, que é o exercício 5. 3 corpos X e Y e Z estão eletrizados, né? Se X atrai Y, esses repelem-se, Z. Podemos afirmar certamente que... Bom, então nós vamos entender o seguinte, ó. Primeira coisa. Toda aula aí é importante estar tendo aquela retomada, né? É sabido que corpos de cargas iguais se repelem. Ou seja, positivo repele positivo, negativo repele negativo. E positivo atrai negativo. Tudo bem. Então, seguindo aí. 3 corpos X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Y, então eu já vou entender que aí eu tenho cargas diferentes. Mas eu não sei que carga é. E este repele Z, este quem? O Y, sempre é o último. Repele Z, então esses dois caras aqui têm cargas iguais. Podemos afirmar certamente que X e Z têm cargas de sinais diferentes. Lógico, se X atrai Y, aqui eu tenho cargas diferentes. Diferentes. Mas se Y repele Z, são cargas iguais. Logo, X e Z são cargas diferentes. Ok? Bom, vamos tentar depois resolver. Na última aula eu tinha pedido para tentar resolver esse exercício aí, né? Novamente, até a página, até o exercício 6. Vamos então começar os processos de eletrização. Bom, como é que funciona isso? Os processos de eletrização, galera, é muito simples, né? E muito importante também. É uma aula bem conhecida aí e bem cobrada, né? Principalmente no Enem, o conteúdo mais teórico, né? É bem aplicável isso daí, bem cobrado, né? Explicativo, digamos assim. Então vamos lá, processo de eletrização. Então, como o professor tinha comentado em aulas anteriores, os corpos eles têm facilidade em doar, né, ou receber elétrons. Mas isso chama-se série triboelétrica, né? Corpos que ficam mais acima da série triboelétrica têm facilidade em receber, e corpos que ficam mais abaixo têm facilidade em doar. Né? Lembra que quem doa elétron fica com carga negativa e quem recebe fica com carga positiva, tudo bem? Bom, uma ideia importante é nós tentarmos entender um pouquinho sobre alguns conceitos e quais são esses processos. Então, existem várias maneiras disso acontecer, mas de forma muito rápida e objetiva, nós vamos falar em 3, que é o processo por atrito, por contato e por indução. Então, na nossa apostila, já vai falar nesses 3 processos aí, atrito, contato e indução. Tá. O primeiro processo que a nossa apostila traz é o processo por atrito. Então, como o próprio nome diz, ó, atritar. Atritar significa esfregar, tá? Ter esse contato aí de um corpo tocar no outro. Bom, o que eu preciso entender com isso então? Aqui tem uma charge do Garfield, né? Onde que ele toca aí no seu colega e esse aqui é um choque, né? Como se tivesse um choque. Daí até ele comenta aí sobre a parte de eletrostática, né? Lá, eu adoro eletrostática, né? Bom, depois ele toca no cachorro e também dá um choque. Depois ele toca, chega próximo a vasilha dele de alimento e também dá um choque assim por diante, né? Tá. Quantos de nós já não passamos por isso, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação de tomar esse choquinho, tá? Então, por exemplo, quando um choque que todo mundo já deve ter tomado é quando vai tomar banho, né? Lá no registro do chuveiro, nós temos o registro lá e você leva a mão no registro e você toma o tamanho de um choque, você chega até a tirar a mão, assim. Geralmente isso acontece quando você tá com um cortezinho no dedo, quando você tirou a cutícula ou tirou essa pelezinha aí do cantinho da unha, né? Então você tá com o corpo aberto.
Nesse dia que você toma choque, mas não são todos os dias, é porque está tendo um excesso de carga, tá? Esse excesso de carga faz com que os corpos aí se repelem. Então, por exemplo, provavelmente o aterramento da sua casa não esteja ligado corretamente. Se esse aterramento não está ligado corretamente, você com certeza vai servir como se fosse um fio neutralizador. E em física, pessoal, esse fio neutralizador chama-se fio terra, tá? Fio neutralizador. Então você leva a mão e vai tomar um putz de um choque, né? Falei putz de um choque, ok? Muito bem. Então, o que acontece? Você leva a mão, então nesse dia a sua rede elétrica está tendo um excesso de carga. E esse excesso de carga tem que ser expulso, repelido para a rede que é o fio neutralizador. O fio terra é o fio que corre atrás do disjuntor de luz. Tá, mas tem casos que não está ligado corretamente. Então, quando a casa não está ligada corretamente, o que acontece? Tem o excesso. Esse excesso vai sobrar na onde? Em quem está utilizando. Então, nesse caso, como você está tomando banho, geralmente nós tomamos banho nus, né? E na água, correto? Então, o excesso de elétrons da rede, ele vai ser escoado para o registro, como o registro ele é geralmente de alumínio, que é bom condutor, certo? Ele expulsa, quem está relando a mão lá, consequentemente, molhado é você, tomando o tamanho do choque. Muito bem. Onde mais isso pode acontecer? Isso é contato, né? Isso pode acontecer em dias secos, tá? Dias secos, quando vocês estão andando de carro, né? Geralmente os bancos dos veículos, que não são banco de couro, se o banco do veículo for um banco de pano, e conforme você anda e tem um movimento aí do carro, acontece a troca, a interação, né? Acontece uma interação entre o seu corpo e a superfície do veículo. E existe uma troca de elétrons, né? Então, o banco do carro doa elétrons para essa pessoa e, consequentemente, você está carregado negativamente, tá? Muito bem. Como a lata do carro, como o professor acabou de dizer, é lata, essa lata, ela está tendo um atrito com o ar, né? E aí, consequentemente, tem uma troca de elétrons. Então, a lata do veículo está carregada negativamente. Se a lata está carregada negativamente, a pessoa que está sentadinha lá no veículo está carregada negativamente, quando você abre a porta, em questão de milésimos de segundo, você toca na lata do carro, você sente um choque. Por quê? Muito simples. Porque cargas de sinais iguais se repelem. Lata do carro negativa, a sua mão está negativa, você toma um choque. Isso, claro, depende de pessoa para pessoa. São pessoas que têm a pele mais seca, né? Quem tem a pele mais oleosa, isso já não vai acontecer, porque não vai ter troca, digamos assim, né? De elétrons, não tem umidade. Muito bem? Então, nesse caso aí do Garfield, né? Ele tem pelo e todos os elementos que ele está tocando são pessoas que têm conceito eletrostático, ou seja, também tem pelo, tá? Estão secos, etc. Muito bem. Então, a nossa apostila traz um exemplo clássico, que é o exemplo de um pente com uma flanela. Essa flanela, ela funciona da seguinte forma: você atrita, né, esfrega a flanelinha e acontece a troca mútua aí de cargas, né? Então, a flanela doa elétrons para o pente, consequentemente, o pente fica carregado negativamente. O pente ficando carregado negativamente, acontece, então, uma troca, né? Mais uma troca aí, e você vai tomar um tremendo de um choque também. Beleza? Mas como que esse choque é forte? Não, vou dar um exemplo bem simplesinho que eu quero dizer. Sabe quando você passa perto daquelas televisões de tubo? Antigamente tinha aquelas televisões de tubo, você passava com o braço próximo, você escutava até um estalinho. Por quê? O teu braço está carregado negativamente e o tubo da televisão também tem cargas negativas. Então, negativo repele negativo e você sentia esse choquezinho aí, beleza? Então, nesse caso aqui, existe uma troca, né? E aí, depois que você pega a flanela e esfrega no pente, acontece uma troca de cargas, como foi dito, né? Os elétrons aqui são doados para o pente e você picar, por exemplo, vários pedacinhos de papel, passar um pente sobre esse pedacinho de papel, vai ser todos atraídos aqui. Se ficar atraído, você já entendeu que cargas de sinais opostos se atraem. Então, já entendemos também que se o pente está carregado negativamente, os pedacinhos de papel que está grudado nele são cargas positivas, apenas cargas positivas. Muito bem? E as que não estão tocando no pente são cargas de característica negativa, né? Estão se repelindo, né?
Aí diz assim, né? Na eletrização por atrito, as cargas elétricas adquiridas pelos dois corpos atritam, apresentando o mesmo modo sinais contrários. Muito bem, traduzindo isso. No processo de eletrização por atrito, como deixou muito claro no experimento aí do pente e da flanela, os corpos ficam com cargas de sinais diferentes. Cargas de sinais diferentes. Um corpo fica carregado negativamente e um corpo fica carregado positivamente. Isso são cargas de característica negativa, tá? Toma muito cuidado com todas essas citações aí, para que não tenha problemas aí de compreensão, digamos assim, tá bom? Muito bem. Bom, depois do processo de eletrização por atrito, vem o processo de eletrização por contato, né? Esse processo de eletrização por contato, como o próprio nome diz, são corpos que vão ter contato. Então, nesse exemplo da apostila, né, lembrando que vocês vão ler toda a aula texto aí, deixa claro que aqui eu tenho uma esfera maior, né, aqui eu tenho uma esfera menor. Essa esfera não está esboçando carga alguma, né? Se ela não está esboçando carga alguma, subentende então que aqui eu tenho carga neutra, né? Se eu tenho carga neutra, eu tenho carga positiva e carga negativa. Então, os elétrons que estão aqui, ó, se eu tocar, então, atrito é esfregar. Então, se eu tocar um corpo no outro, segue então aquela teoria, ou seja, quem tem mais doa para quem tem menos, e, consequentemente, quem tem menos recebe, quem tem mais, lógico, né? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doou 1, 2, 3, 4, 5, doou 3 para cá, ok? Entrou no equilíbrio aí. Então, o mesmo acontece com o positivo, né? Mas, então, entende assim, processo de eletrização por atrito. Corpos possuem cargas de sinais diferentes. No processo de eletrização por contato, os corpos apresentam cargas de mesmo sinal. Tá? Mesmo sinal. É uma média, pessoal. Você faz uma média. Ah, professor, mas se tiver 3 corpos, então, que é o caso da próxima atividade aqui, ó, da apostila. Né? 3 corpos. Um corpo não tem nada, um tem um pouco mais, um tem um pouco menos. Junta-se os 3, soma, né? E divide por 3. Se tiver 4 cargas, soma as 4 e divide por 4. Beleza? Processo de eletrização, então, por contato. Traduzindo, o único processo de eletrização, guarda isso, o único processo de eletrização que os corpos ficam com cargas de mesmo sinal é contato. São o processo por contato. Um corpo toca no outro, então nós vamos ter esse processo, tá bom? Depois nós temos o processo de eletrização aí, por indução, né? De forma análoga, aí todo mundo já deve ter visto falar muito nisso, né? O processo de eletrização por indução. Já viu aquele ditado, o pessoal fala assim, fulano de tal lá fez um roubo porque ele foi induzido ao crime, né? O processo que fala de indução, induzir, não é esfregar, não é encostar, apenas é aproximar. Então, o processo de indução é aproximar. Então, aqui na nossa apostila, nós temos alguns exemplos que nós vamos estudar agora. Muito bem. Dá uma olhada aí, ó. Podemos comprovar alguma coisa. Primeiro, eu tenho um bastão eletrizado. Então, esse bastão está com um excesso de carga positiva. Né? Então, ele está carregado positivamente. E essa esfera, ela está com carga de característica neutra, digamos assim. Se ela está neutra, ela tem carga positiva e negativa. Carga positiva e carga negativa. Muito bem. Então, quando esse bastão, o processo de indução, tá vendo? Afastados, ele estiver próximo um do outro, tá? Quando ele estiver próximo, a carga positiva vai atrair a carga negativa. Então, aqui está tudo bagunçado. Então, como os opostos se atraem, a carga positiva atrai a carga negativa e repele a positiva. Tá? Então, repare que vai repelir a carga positiva. Muito bem. Qual que é o próximo processo? Muito simples. Guarda isso, né? Já disse em aulas anteriores. Cargas e sinais diferentes e tal, quem recebe, quem entra ou quem sai de um corpo são cargas negativas. Apenas cargas negativas entram ou saem de um corpo. Tá? Então, nesse caso agora, vocês devem ter observado, com carga positiva, ele atraiu o negativo e atraiu o positivo. Muito bem, tá olhando aqui, ó, mas não tem fio nenhum. Aí,
ligou-se um fio, um cabo. Quando liga-se um fio, isso aqui chama-se aterramento. Em física, de forma clássica, chamamos de fio neutralizador. Como o próprio nome diz, esse cabo ele vai neutralizar. E o neutralizador faz com que aconteça o quê? Se eu tenho apenas o deslocamento de elétrons, se aqui é carga positiva, ela vai atrair as cargas o quê? Negativas. Então, os elétrons vão sair da Terra e vão subir para a esfera. Quando subir para a esfera, ela vai ficar carregada negativamente. Muito bem. Por isso que desapareceu o positivo. Então, entenda, o positivo não vai sumir, mas vai entrar quintilhões de cargas negativas. Quando entrar infinitas cargas negativas, esse corpo vai estar saturado em carga negativa. São tantas cargas negativas que elas vão se sobrepor às cargas positivas e vai dar a impressão que elas desapareceram, tá? Essa é a ideia. Muito bem. Fazendo aí o mesmo, aí o que acontece? Corta-se o fio, cortou, pronto. Eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. E se eu fizer o contrário? Tá, o contrário, no caso, você vai, se for negativo, vai atrair o positivo e vai repelir os negativos, tá bom? Muito bem. Eletroscópio. Então, esses aqui são alguns exemplos, né? O eletroscópio, depois vocês vão ler a aula texto, né? Lendo aqui, com certeza vai ficar muito mais claro, o professor não vai ler para não ficar chata a aula, né? Então, aqui eu tenho alguns modelos. Processo de indução também é induzir, né? Aproximar, né? Não é corpos aí que vão estar afastados, digamos assim, né? Vai estar induzido, vai estar muito próximo aí. Bom, vamos entender o que vai acontecer então. Aqui, eu tenho uma esfera carregada negativamente, com excesso de carga negativa. Tem uma rolha, né? E aqui embaixo tem um filamento de metal, nesse caso o ouro, um filete muito fininho de ouro, tá? Eu pego um bastão carregado positivamente e eu aproximo isso daqui. Quando eu aproximei, o que aconteceu? Se a carga positiva atrai a carga negativa, os negativos que estão aqui embaixo tendem a subir. Quando eles sobem, ele abre isso aqui, tá? E abriu com a ideia de deixar apenas cargas positivas, porque todos os elétrons que estavam aqui embaixo, eles sobem. Sobem porque estão induzidos à carga positiva. Muito bem. Esfera de fio metálico condutor e tal. Depois vocês vão ler aí o esboço, né? E aqui se fosse o contrário, né? Se eu tivesse um bastonete carregado com carga negativa, quando eu aproximasse, as cargas positivas iriam subir. Quando essas cargas sobem, fica apenas as cargas negativas. Tudo bem? E depois aqui tem um exemplo da bolinha, né? Uma bolinha com carga neutra, eu venho com um bastonete com carga positiva, aproximo aqui, consequentemente todos os negativos ficam de um lado e os positivos ficam do outro. E aí a bolinha tende a movimentar porque ela vai se deslocar. Beleza? Muito bem. O que o professor quer que vocês façam, né? Quero que vocês leem, né, a aula, tá? Lendo desde o comecinho lá, novamente, né? Processo de utilização, com bastante calma, uma teoria muito importante para vocês lerem, para a gente poder esboçar aí. Beleza? Vamos tentar resolver alguns exercícios aqui de modelo, né? Aqui uns experimentos nós vamos fazer, claro, né? Nós vamos tentar entender aí a página 15, tá? Muito bem, abriu aqui, vamos lá. Primeiro exercício modelo aí, tá? Dois corpos A e B, inicialmente nêutrons, então guarda isso. Se ele está inicialmente neutro, ele está em equilíbrio. A gente fala em física que é equilíbrio eletrostático, tá? São atritados e se eletrizam. Se A perde 10 elevado a 19 elétrons, determine a carga elétrica de A e B após a eletrização. Muito bem. Bom, falou em quantidade de carga, falou em elétrons, falou em N, tudo isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso nada mais que tentar usar a fórmula do quem namora elefante, tá? Quem namora elefante. Quantidade de carga A, tá? Quanto que é a quantidade de carga A? N é 10 elevado a 19 vezes a carga alimentar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a continha. E quanto que foi feito aqui? Isso aqui é a propriedade de potência, tá? Mais com menos subtrai, né? Repete as bases aí, ó. Base igual, ó. Repete a base e
soma os expoentes. Só que, ó, não tem nada na frente é 1, né? 1 vezes 1,16, então ficou 1,6. Corta, né? Some, ó, porque fica 19 menos 19, 0, tá? Muito bem, entramos no equilíbrio aí. O que está acontecendo agora? O exercício, ele disse que está tendo, vou ler de novo, ó, dois corpos A e B, inicialmente nêutrons, são atritados, esfregados, e se eletrizam. Se A perde 10 elevado a 19 elétrons, determine a carga elétrica de A e B após a eletrização. De A e B após a eletrização. Então, o que a gente faz? Eu preciso resolver o que antes, né, e o que depois, tá? O que é esse que antes e o que depois? Quantidade de carga antes e depois a quantidade, consequentemente, que nós vamos aí procurar, né? Bom, então vamos aqui tentar entender esse esboço aí. Somatório no início, um equilíbrio somatório depois. Como estava em equilíbrio, é 0, 0. Depois, eu tenho de 1,6 que nós acabamos de encontrar aqui em cima, eu quero a outra carga. Bom, se eles foram atraídos, que é o processo por atrito, o professor disse que no atrito tem um corpo que está com carga positiva e eu tenho um corpo com carga negativa, né? Se eu estou com carga positiva e o corpo com carga negativa, um está mais, outro está menos. Entendo de novo, ó, dois corpos aí, inicialmente, são atritados e se eletrizam. Se A perde 10 elevado a 19 elétrons, determine a carga elétrica de A e B após a eletrização. Então, após. Então, eu quero antes, que não tem contato, e eu quero depois. Ou seja, antes do contato, depois. O que eu vou fazer, então? Né? Eu vou aproximar esse corpo aqui, ó. Então, antes do contato, cada um tinha um lado, seria 0, 0. Depois do contato, ficou um corpo A6 aqui, como vocês estão vendo, né? E mais quantidade de carga E, tá? Vai dar um positivo e o outro negativo. Muito bem. Próximo. Sobre os processos de eletrização, por atrito e por contato, julgue as afirmativas por verdadeiras e falsas. Na eletrização por atrito, os corpos envolvidos adquirem cargas de sinais contrários. Isso sim, não é verdade. Né? As sinais iguais são do contrário. Muito bem. As cargas que eles adquirem apresentam módulos iguais. Então, caso esteja inicialmente neutro, isso é verdade? Claro. Entenda, galera. Neutros são cargas que são positivas e negativas em equilíbrio. Mas quando eu esfregar, uma carga de um jeito, positivo e outra negativo. Por isso que é verdade. Tá? Na eletrização por atrito, os corpos envolvidos adquirem cargas de sinais contrários, caso esteja inicialmente neutro. Verdadeiro. Que mais? Dois corpos neutros de mesmo material, no meu áudio, tá? Dois corpos neutros de mesmo material, mas de tamanhos distintos, se serem atritados. As cargas que eles adquirem apresentam módulos diferentes. Olha só. Por que essa alternativa é falsa? Vamos interpretar isso aqui de novo. Dois corpos neutros de mesmo material, mas de tamanhos diferentes, se eletrizam ao serem atritados. Esfregar. Ok, aconteceu uma troca. As cargas que eles adquirem apresentam módulos, ou seja, números iguais ou números diferentes. Aqui deixa muito claro assim, apresentam módulos diferentes. Não. Apresentam módulos iguais, independente do tamanho. É feita uma média, pessoal. Tá? Vai fazer uma média. Junta-se todos os corpos e resolve uma média. Por isso que é falsa. Em uma eletrização por contato, os corpos envolvidos terminam certamente com um sinal, contato verdadeiro. Desde o início,
na minha aula texto, né, o professor comentou aí que esses corpos eles vão apresentar características. Em uma os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de módulo, mesmo módulo. O que é módulo? Então, nós podemos, pessoal, confundir quantidade de carga com valor numérico. Quantidade de carga é N. Tá? Esse é quantidade de carga é N. E a carga é o quê? É uma eletrização por contato, vai ficar igual. Os corpos envolvidos terminam certamente com cargas de mesmo módulo. Não, módulos diferentes. Módulo é um módulo diferente. Por quê? Quem tem mais perde e quem tem menos ganha. Ok? Exatamente por isso que eu falo. Mais algumas a mais aí. Vamos lá. Uma barra isolante se encontra eletrizada negativamente. Próxima a ela. Sem que haja contato, é colocado um corpo metálico A e B, inicialmente neutro. Podemos afirmar que... Bem, então, aqui eu tenho uma haste, né, carregado negativamente, e um corpo neutro aqui. As extremidades A e B continuam com as cargas elétricas nulas? Claro que não. Se essa aqui está neutra, vai ter uma quantidade de carga do lado A e uma quantidade do lado B. É sabido que do lado A vai ser positivo, né? Do lado negativo vai para ele. A extremidade A adquire carga elétrica positiva. Pronto, matamos a questão. E B negativa. Mas a carga total dos corpos A e B continua nula. Esse continua nula é porque está em equilíbrio, pessoal. E desapareceu, não saiu aqui. Não se perde. Tá? Só se ganha se eu tiver um fio considerado como neutralizador do fio terra. Como tem fio terra, só acontece com movimentação. Okay? É como se eu tivesse, por exemplo, uma lata cheia de bolinha de gude. Se eu não tirar a tampa, eu não vou perder as bolinhas. Eu só vou mexer para de barulho, só muda a posição. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó, para que o vídeo não fique muito extenso, o professor encerra por aqui, pede para vocês fazerem exercícios, okay? Dá uma olhadinha aí. Vou pedir lá no caderno de atividades, eu anoto essa nota, por gentileza, no caderno de atividades, as primeiras questões do caderno de atividades, você já tem condições de fazer as primeiras questões, beleza? Então, ó, página 3 do caderno de atividades, exercício 1 e 2, página 4, toda a página 4, toda a página 5 e toda a página 6, beleza? Então, exercício página 3, 4, 5 e 6. Tá bem? Beleza? Forte abraço a todos aí, Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, mande à sua disposição. Forte abraço. Tchau, tchau.